Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que importa isto? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que escreveu. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Estamos na conclusão do quarto evangelho. No tempo pascal, a igreja abre para nós este tesouro precioso, o evangelho que é o outro evangelho, diferente de todos os outros. Então nós percorremos praticamente versículo depois de versículo deste evangelho para chegarmos hoje no sábado, o último dia antes de Pentecostes, para ouvir a página conclusiva. Se ontem nós ouvimos aquele diálogo de Jesus com Pedro e que as três perguntas insistiam sobre a relação de amor, depois disso Pedro vai perguntar sobre o outro discípulo. Quem é este outro discípulo? O discípulo amado. A tradição aprendeu a chamar e nos ensinou a chamá-lo de João, mas no evangelho ele nunca se apresenta. O discípulo amado pode ser um exemplo para cada um de nós, que somos amados por Deus e somos chamados a fazer o mesmo caminho que ele faz no evangelho. Ele está presente no evangelho por 7 vezes e cada vez que aparece é sempre paralelo com Simão Pedro. Simão é aquele homem intempestivo, aquele homem que teve as suas falências, as suas dificuldades, negou o Senhor, não está aos pés da cruz, que teve o seu temperamento sanguíneo, que faz tantas vezes ter dificuldade de fazer um caminho de amor, de serenidade, mas sabemos que chega lá e grandiosamente. E esse discípulo, o discípulo amado, é aquele que é intuitivo, é aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, é aquele que até indica para os outros que ele encontrou o Salvador, é aquele que não abandona Jesus no momento da cruz, que está também na casa de Pilatos, só ele acompanhando o que acontece com Jesus quando os outros abandonam. E agora, Pedro pergunta para Jesus, já que Jesus profetizou sobre a morte dele, de Pedro, e o que vai acontecer com aquele? E Jesus dá uma resposta que depois o próprio autor, o discípulo amado, ele mesmo vai dizer assim: por isso, por causa dessa resposta, entre os discípulos se acreditava que ele não morreria antes que voltasse o Senhor, mas não era essa a resposta de Jesus. Mas a conclusão do evangelho é muito bela, porque o discípulo amado, escrevendo para a sua comunidade e para nós, ele vai dizer assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Todos os discípulos são chamados a dar testemunho, os apóstolos e nós. Dar testemunho não é olhar com os olhos físicos alguma coisa, mas é crer com a vida e transmitir essa fé para os outros. Quer um exemplo disso? Paulo, ele nunca viveu com Jesus histórico e ele se apresenta como testemunha da ressurreição. Mas na verdade, a ressurreição, um túmulo fechado, ninguém a testemunhou, mas todos os apóstolos e nós somos chamados a testemunhar a ressurreição, porque acreditar, crer
é muito mais determinante para a nossa vida e para a relação com Deus do que somente fazer uma experiência de inteligência. Ninguém pode crer naquilo que nós já constatamos com os sentidos e com a racionalidade. Por exemplo, ninguém deve crer na lua, na estrela do sol. Isso nós vemos. Mas crer justamente é quando os sentidos não nos ajudam. Então, isso nos faz termos a possibilidade de testemunhar. Mas esse discípulo amado, ele não somente testemunhou com palavras sem deixar nada para a geração futura. Ele nos testemunhou aquilo que viveu, por isso escreve o seu belíssimo evangelho, escreve as suas cartas, escreve o Apocalipse. Tudo naquela experiência fundamental de que eu não posso não transmitir para os outros aquilo que eu ouvi e aquilo que eu vi. E é essa experiência determinante que faz com que ele nos deixe os seus escritos. Mas continua esse discípulo, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, porque ele é aquele que viveu com mais intimidade, e que esse discípulo aos pés da cruz recebeu uma herança maravilhosa para todos nós. A mãe de Jesus se torna a mãe dele, a mãe de todos nós. Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. A tradição vai dizer que esse discípulo, ele foi para Éfeso e ali viveu com Maria, na casa de Maria, assim chamada, um local de tantos peregrinos, e entre esses tantos peregrinos são tantos muçulmanos que vão ali por veneração a Maria, a única mulher que tem o seu nome escrito no Corão. Ali em Éfeso eu estive naquele belo lugar, um lugar no meio das florestas, um lugar que os franciscanos escreveram ali a saudação de São Francisco, a Mãe de Deus. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus. Pense o que é ter o testemunho do que foi a anunciação, toda a vida de infância de Jesus, a partir do testemunho de Maria. Então é essa experiência que faz também o presente que o Senhor lhe dá. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se forem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Ora, o que este evangelista nos deixa é aquilo que é fundamental para o nosso caminho de fé. Nenhum dos evangelistas teve a pretensão de escrever tudo, mas deixou-nos os fatos essenciais para que nós, fazendo este caminho do seu evangelho, possamos chegar à profissão de fé, a profissão de fé no ressuscitado. O discípulo amado, meus irmãos caríssimos, é um modelo que hoje a igreja coloca para nós. Podemos chamá-los de João Evangelista, como muitas vezes foi chamado? Sim, podemos chamar. Mas que é esse discípulo que é amado pelo Senhor. E que é interessante essa experiência de Jesus com esse discípulo, porque no meio de todos os discípulos, Jesus tem uma experiência totalmente singular com este. Não usa este amor para privilegiar esta pessoa, mas afirmando o seu amor por essa pessoa, Jesus faz ver a sua capacidade humana de estabelecer relações e o fato também que Deus não pode não amar. E esse discípulo foi amado por Jesus, amou Jesus, fez uma experiência de fé e de discipulado, de respeito a Pedro, de obediência a Pedro. Não usou este amor para ter um privilégio. E quando ele vê a morte, a ressurreição, a ascensão do seu Senhor, ele não quer reter para si tudo aquilo que ele experimentou e nos deixa nos seus livros o grande testemunho de fé e de amor. Nós somos também discípulos amados e que, como este discípulo amado do Evangelho de hoje, não podemos reter para nós toda a nossa experiência de amor e de união com o Senhor. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.